Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou responder a uma questão que me colocam muito, que é: pá, só tenho tempo para treinar 3 vezes por semana, que treinos é que devo fazer? Eu vou dar-vos a resposta. O ideal seriam 4 dias por semana, mas se só consegue correr 3, não há problema nenhum, consegue ter uma boa performance mesmo com 3 dias. Eu vou dar-vos os treinos que devem fazer. Mas antes disso, subscrevam o canal, ativem as notificações aí no sininho, deem o vosso joinha e no final do vídeo partilhem com os vossos amigos. Vamos lá ao vídeo. Como disse há pouco, o ideal seria 4 vezes por semana, mas 3 dias por semana é um tempo ótimo, porque permite treinar e permite descansar, ter vários dias também de descanso, ou seja, vai treinar 3 dias, vai descansar 4, até pode fazer assim alguns exercícios em casa de reforço muscular nos dias em que não vai treinar, não vai correr, e portanto é uma situação muito boa para quem quer correr e vai ter bons resultados. Nestes treinos que eu vou falar, estou a assumir que vai participar ou costuma participar em provas relativamente curtas, entre os 5 e os 10 km, e que já consegue correr seguido entre 8 a 10 km. Pronto, isso é de certa forma a base para fazer estes treinos que eu vou dizer, porque se for muito iniciante, aí os treinos já são diferentes, e portanto daqui também a dificuldade às vezes de nós fazermos uma receita de bolo que seja genérica para toda a gente, mas vamos dar um conjunto de treinos que é suficientemente abrangente para abarcar muita gente. O primeiro treino que eu vos vou falar é o treino longo do fim de semana. É o treino em que deve ser feito a um ritmo bem leve e que deve ser feito, normalmente é feito ao sábado ou ao domingo. Se vai participar em provas de 5 km, então o treino longo deve ser no mínimo 7, 8 km, pode ir até aos 10, até pode ser mais, mas 7, 8 km já é suficiente. Se participa em provas de 10 km, então o treino longo já deve ser no mínimo 12 e pode ir até aos 16 km de distância. Portanto, no fim de semana fazem um treino longo, a um ritmo bem confortável, a um ritmo leve. O objetivo aqui não é ganhar velocidade, é ganhar resistência, e também é um tipo de treino que vos vai dar grande confiança, porque vocês vão fazer uma prova de 5 km e sabem que ao fim de semana costumam fazer longos de 8 km e portanto 5 é muito menos do que 8, embora o treino longo se faça a um ritmo bem mais leve, mais confortável do que o ritmo da prova, mas dá uma certa confiança que nós temos resistência para fazer a prova. Da mesma maneira, para quem participa em provas de 10 km, se fizer um treino longo de 12, 13, 15 km, então vai ter uma confiança que vai conseguir fazer a prova com alguma facilidade, porque se ao fim de semana corre 15 km, correr 10 será também relativamente acessível, mas tudo vai depender do ritmo a correr na prova, mas isso já é outra conversa. O primeiro treino será então o treino longo, ao fim de semana. O segundo treino que eu recomendo será uma espécie de semi-longo. Não é um treino muito longo, mas também não é um treino muito curto. Portanto, para quem faça provas de 5 km, pode fazer um treino à terça-feira, por exemplo, de 5, 6 km. E para quem participa em provas de 10 km, pode fazer também à terça-feira treinos de 6, 8 km. A ideia que está aqui subjacente é que a maior parte dos treinos têm que ser a ritmo leve, porque nós estivermos sempre a treinar muito rápido, nós vamos conseguir só lesionar-nos, não vamos conseguir evoluir. E portanto, há também outro tema que é importante, que é: se nós fazemos o treino longo ao fim de semana e depois o resto dos treinos que fazemos durante a semana é tudo treinos muito curtos, aquele treino longo vai ser muito difícil. Então, se nós fizermos um segundo treino que seja um pouco mais curto do que o treino longo, então quando nós chegamos ao treino longo também não vai ser tão difícil fazer esse treino.
Portanto, nós aqui conseguimos aliar as duas coisas, em 3 treinos fazer 2 que sejam em ritmo leve, para não ser muito desgastante, apesar do treino longo já pela distância e pelo tempo que se vai estar a correr, já tem algum desgaste um pouco maior, mas depois tem um segundo treino também em ritmo leve, que vai dar uma grande resistência e que vai preparar-vos para conseguirem fazer depois o terceiro treino que eu vou agora falar. Fazendo estes 2 treinos ao fim de semana, o treino longo e à terça-feira, por exemplo, o treino semilongo, que são 2 treinos em ritmo confortável, depois à quinta-feira, isto estou a dar aqui um exemplo, só para termos aqui uns dias de descanso, seria terça, quinta e domingo, ou terça, quinta e sábado, os dias de treinos. Ou pode ser segunda, quarta e sábado, isto depois cada pessoa tem a sua disponibilidade. Mas após estes 2 treinos em ritmo leve, então fazemos então um terceiro treino, que seria o tal treino mais de qualidade, um treino em que vamos aliar alguma velocidade para não treinarmos só a resistência. E então, este tipo de treino, este terceiro treino, vai depender muito da fase em que nós estamos. Nós ainda estamos muito longe da prova que vamos fazer, imaginemos que ainda estamos a 2 meses de fazer a prova, então esse treino de terça-feira pode ser um treino mais aliado à resistência. Então podemos fazer numa semana treinos de subidas e na outra semana treinos de fartlek, em que nós vamos intercalar períodos de parte rápida com uma parte lenta. Então como é que funciona esse treino de subidas? O treino de subidas pode ser feito de 2 maneiras, até pode fazer de mais maneiras, mas vou simplificar. Pode ser feito de 2 maneiras. Ou, por exemplo, nós vemos uma subida, então subimos como se fosse um tiro, ou seja, um ritmo bem rápido, depois caminhamos até cá abaixo novamente e voltamos a subir aí 7, 8 vezes. Portanto, essa é uma das formas de fazermos o treino de subidas, ou seja, subimos a rápido, descemos a caminhar. A outra forma é nós corrermos a um ritmo confortável, mas sempre a correr quer na subida, quer na descida. Portanto, há aqui uma diferença em que numa estamos em treino de tiros para a subida e na outra estamos em treino em treino contínuo, sempre a correr, mas a um ritmo confortável. O que é que eu aconselho? Se a vossa condição física ainda não é muito boa, então façam esse treino, corrida contínua, em que sobem e descem sempre a um ritmo confortável, em que se vão habituando aos poucos a correr nas subidas. Se a vossa condição física já é um bocadinho melhor, já são corredores um pouco mais experientes, então podem fazer o outro tipo de treinos, que é um treino de tiros, que é em subidas, que é um treino bastante desgastante. O outro treino que eu estava a dizer, para intercalar em uma semana treino de subidas com outra semana, é o treino de fartlek. É um treino que já nos vai começar a preparar para quando nós quisermos fazer treinos de velocidade. Então o treino de fartlek é um tipo de treino em que nós começamos a correr, estamos sempre a correr, por exemplo, meia hora. A única diferença é que durante alguns períodos dessa meia hora nós vamos correr um pouco mais rápido e alguns períodos vamos correr um pouco mais leve, mas não caminhamos, vamos sempre a correr. Ou seja, por exemplo, em meia hora nós temos um minuto rápido, ou seja, corremos um pouco mais rápido e depois temos 3 minutos a um ritmo mais confortável e vamos subindo e descendo a velocidade. Este é um treino muito bom e muito útil para nos habituar já à velocidade, mas como ainda estamos muito longe da prova, não faz sentido nós já estarmos a fazer treinos de tiros e treinos assim muito, muito complicados. Estes 2 tipos de treinos para fazermos a meio da semana são, se nós estivermos ainda muito longe ou bastante longe da data da prova. Quando já estivermos já mais próximo, sei lá, quando faltar um mês ou um mês e meio, então aí esses treinos já são diferentes. Já começamos a fazer treinos de velocidade. Então, numa semana fazemos um treino de tiros, fazemos treinos de tiros, pode ser de 400 metros, 600 metros, 1000 metros, em que durante
aqueles 400 metros ou 500, ou 600 ou 1000 metros, nós corremos bastante rápido e depois caminhamos, temos um período de pausa em que caminhamos ou ficamos parados e depois voltamos a correr novamente. Pronto, é o chamado treino de tiros. Numa semana podemos fazer treino de tiros e na segunda da semana seguinte então podemos fazer um treino ritmado, que é, nós chegamos perto da data da prova, já temos uma noção de qual é o ritmo a que queremos correr durante a prova. E portanto, o que é que nós vamos fazer neste treino ritmado? Se nós vamos fazer uma prova de 10 km, então podemos fazer um treino ritmado de 5, 6 km, que é correr ao ritmo da prova durante esses 6 km. Isto é ótimo porque nos vai dar uma resistência a treinar, a correr à velocidade, e também nos ajuda a verificar se aquele ritmo que nós estamos a prever para a prova se está adequado ou não. Se nós, por fazermos os 6 km ao ritmo que pretendemos fazer os 10 depois na prova, tivermos dificuldade, então se calhar estamos a ser muito ambiciosos, então se calhar temos que baixar um pouco o ritmo e baixar um pouco os objetivos. Se for muito confortável aquele ritmo que nós tínhamos previsto fazer a prova, então se calhar até podemos aumentar um bocadinho. Portanto, quando estamos mais próximo então da prova, então os 2 treinos que nós fazemos à quinta-feira será numa semana um treino de tiros e na outra semana um treino ritmado. Pronto, e com este tipo de planificação nós vamos conseguir chegar ao dia da prova e fazer um excelente tempo, mesmo só treinando 3 vezes. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu julgo que é bastante útil, porque muitos corredores correm ou têm a possibilidade apenas de correr 3 vezes por semana. E, portanto, com esta planificação vão conseguir fazer um ótimo treino, uma ótima planificação, porque vão conseguir diferenciar treinos em função da fase de treinamento em questão e, além disso, também vão fazendo treinos bem diversificados, que vão dar vários estímulos ao corpo para ele conseguir evoluir mais rapidamente. Espero que tenham gostado. Agora chegou o momento de subscreverem o canal, ativar as notificações no sininho, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Agora sim podem partilhar à vontade com os vossos amigos. Até à próxima e bons treinos.